Está no ar o programa Fala Monte Alto, o programa onde a sua história será ouvida e contada por Lucas Ribeiro. Uma boa tarde a todos. Estamos começando aqui mais um Fala Monte Alto, hoje com uma presença ilustre aqui da nossa cidade, José Augusto Nascibem. Todo mundo conhece ele e hoje ele vai compartilhar conosco aqui um pouco da sua história, um pouquinho de tudo aquilo que ele já viveu aqui dentro da nossa querida Monte Alto. Zé, uma vez eu já te agradeci, mas quero te agradecer de novo por ter aceitado esse convite e é uma honra te receber e ouvir a sua história aqui hoje. Lucas, boa tarde. Foi um prazer receber o seu convite. Parabenizo por esse programa maravilhoso que você iniciou, está conduzindo e sinto lisonjeado de estar fazendo parte dele. Agradeço também quem está nos ouvindo e quem está nos assistindo. Estou à disposição para falar um pouquinho sobre a minha pessoa. Eu sempre tenho por praxe fazer as entrevistas e hoje vamos reverter uma situação e ser entrevistado. Estou à sua disposição. E na técnica do som, quem está lá? Caê Cristiano. Cristiano. Esse aí é o meu companheiro aí. Sem ele esse programa não acontece. A qual dedico a ele também o meu boa tarde. Uma pessoa maravilhosa, talentosa e que me deve uma entrevista. Já cobro no ar. Já vamos ajeitar essa entrevista aí, porque senão o Caê vai correr dessa daí também, né? Bom, você que quer mandar uma pergunta para o Zé, você pode mandar pelo WhatsApp, que é o 3242-1258, ou escrever nos comentários aqui na live da Nova Cultura e também da Cultura 100.9. Se você quiser nos ouvir pelo aplicativo da Nova Cultura, você entra na loja de aplicativos e baixa lá Nova Cultura, vai ver os nossos rostos bonitos lá e também nos ouvir. Zé, eu quero começar perguntando para você, quando que você começou a trabalhar? Você se lembra? Minha vida nunca foi fácil. Sou filho único, agora esse ano são saudosos. Meu papai Darcy Nascibem, minha mãe Helena Garcia Nascibem, também saudosos. Um faleceu em janeiro, o outro agora em maio. Infelizmente estão no plano espiritual. A nossa vida nunca foi fácil, tá? Nunca passamos fome, mas nunca tivemos facilidade. E meu pai sempre falava: a gente só reverte a vida de duas maneiras: trabalhando e estudando. Só trabalhando com os braços você vai ter o suficiente para sobreviver. E você tendo estudo, tendo capacidade de reverter a situação, você vai trabalhar mais na sombra, vai trabalhar com os braços, com as pernas, com o corpo, mas principalmente com a cabeça. Não esqueci, eu acho que foi um legado que ele me deixou. E com 9 anos já engraxava sapato para ajudar na família, para conseguir comer alguma coisa de diferente, né, do que a gente tinha à disposição, que eu te falei que não era fácil. Minha mãe muito doente, né, sempre tendo complicações de saúde e faleceu esse ano com 89 anos. Meus sentimentos. Eu agradeço e com certeza estão melhor nesse plano espiritual, e orgulhosos da também melhor maneira possível. Orgulhosos também do Fizemos filho. o que foi possível, então o dever cumprido com relação a eles, e eles mesmos ficaram cientes disso, né? Que até o último momento em que eles esteve conosco, a gente procurou fazer o melhor. De engraxar sapato, passei, e era lá, eu ficava fixo ali perto do São Benedito, pertinho da onde tem a padaria. Tinha um barbeiro que era o nosso cabeleireiro do meu pai, foi meu primeiro cabeleireiro, o Ederval, que também Deus o tenha há muitos anos, também faleceu. Aí fui trabalhar com o seu Massude, Mozoquel Tânios. Então nós éramos fregueses dele, minha mãe, meu pai pediu para que eu pudesse trabalhar, estudava meio período, trabalhava. Qual escola? Eu comecei os 4 primeiros anos foi na Dr. Raul. Depois estava no Zacarias. Tá? Aí foi feito, na época era o ginásio, né? Hoje o ensino fundamental, né? Isso. E trabalhava meio período. E no final de semana, sábado, o dia todo, o integral. E no domingo, até mais ou menos 12:30, 1h. O seu Massude também me deu esse serviço, uma pessoa maravilhosa, aprendi muito com ele, uma pessoa muito sensata. Onde é hoje o Cláudio Autopeças, ali era o supermercado dele. Ele começou junto com o Dorival Madeu,
Chegou um certo momento, eles dividiram e ele foi ali na Ananias de Carvalho. Saindo dali, já com condições de que eu passei para estudar no período noturno, aí saí dali, já não tinha condições de ficar durante o dia integral com ele, porque já tinha mais pessoas, né? Então eu só fazia um freelance ali. Aí trabalhei 17 dias, aí até então tudo sem registro, né? Na torrefação de café do João Valente, Café Peri. Foi só 17 dias, era bem próximo da esquina dos pneus Cola ali. E dali eu entrei na Indoma. Com 15 anos, aí recebi meu primeiro registro na Indoma, que fica aqui na Dr. Raul. E trabalhei 2 anos, 9 meses e 12 dias. Aí, 6 meses antes de completar 18 anos, eles dispensavam. Por quê? Não por incapacidade, mas como eu tive que alistar, qualquer masculino tem que se alistar, eles dispensavam. Eu fiquei sabendo só posteriormente. Mas saí na sexta, na segunda já estava trabalhando com o Celso Calegari, onde era o sacolão São Benedito ali, na Brás Florenzano. Trabalhei por 6 meses ali, sem registro, né? 3 meses, não 6. E aí teve um vendaval na Coonai, onde é hoje a Droga Raia, e nós fomos lá fazer o conserto daquela porta de enrolar. E estando ali, tinha uma pessoa trabalhando lá. E ele não dava conta de atender. Aí eu falei para ele, certo momento, precisou o rapaz ir buscar umas ferramentas, e eu fiquei ali tomando conta do local ali. Aí o rapaz falou, tá precisando de uma pessoa, mas não tem uma pessoa especializada, capacitada para vir aqui, chegar e começar a trabalhar. Eu falei, olha, eu trabalhei em almoxerifado, quase 3 anos na Indoma, tenho um pouco de conhecimento, né? Não tem assim a localização, mas não, pode entrar em contato. Falei com o seu Luiz, ele falou, pode entrar segunda-feira. Isso era na sexta, no período da tarde. Aí saí, falei com o Celso Calegari, falei, Celso, você me deu esse serviço aqui, agradeço, quis me registrar, mas eu queria primeiro ver se eu me adaptava ao serviço. Falei, é meio complicado, aquele cheiro de solda, e aquilo me chamava atenção no sentido ali que não era aquilo que eu queria. Queria algo mais, alguma coisa diferente, né? E aí comecei, fiquei 6 meses lá, e de lá fui para a Sabesp. E aí entrei na Sabesp, quando era ainda ao Isso lado da você Bandeirantes. tinha quantos anos, mais ou menos? Então, já estava com 19 anos. 19. E ali com 19 anos comecei no dia 5 de janeiro de 1978. Permaneci até 19/2 de 2025. Agora, nesse mês de fevereiro, após 47 anos. Fiquei 6 meses na Cooperativa Laticínio, 47 anos, 1 mês e 5 dias eu saí da Sabesp. Totalizando as 3 empresas, deu 50 anos, 4 meses, 17 dias registrados. E com uma honra de nunca ter sido advertido por escrito, nunca peguei uma punição, sempre divergi sim, de chefes, encarregados, gerentes, mostrando meu ponto de vista, mas respeitando a hierarquia. Muito pouco a falta, mas assim, na extrema necessidade. As minhas férias eram de 10 ou de 20 dias, nunca mais do que isso, e procurei fazer meu melhor. Tanto que eu saí da Sabesp, tenho as portas abertas, hoje fui visitar novamente os amigos, então sempre eu tenho esse contato. Então, para mim, foi uma trajetória que eu tenho 66 anos de vida, 50 e poucos anos trabalhado registrado, mas aí muitos anos pós isso, né, de outros trabalhos paralelos, né, depois teve outros trabalhos que eu fui conciliando via Sabesp, né, e fazendo outros trabalhos na imprensa, dando aula de educação física na Academia Esporte Vida. Você é formado em educação física, né? Sou. Aí que tá. Eu comecei, quando ainda estava na Sabesp, né? Quando eu entrei na Sabesp, estava no 2º ano de Escola do Comércio, né? Deodoro de Arruda Campos. E ali me formei e dali fui para a Faculdade de Educação Física. Então nunca atuei como contabilista, né? Apesar de ter essa formação. Aí fui para a Faculdade de Educação Física, 2ª turma da Moura, nós nos formamos. Ali tinha várias pessoas de Monte Alto. Moura Lacerda aqui em Jabuticabal. Jabuticabal. Então sou integrante da 2ª turma, né? E de lá depois eu parti para o yoga e fui para o Rio de Janeiro, fazer o curso de yoga no Rio. Depois São Paulo, massagem.
Não é, hoje é massoterapeuta, mas naquele tempo era massagista, no sistema Shiatsu, Doin. E depois eu parti para trabalho em medicina chinesa, medicina energética, acupuntura. Aí você trabalha com agulhas. Essa foi a trajetória que, em termos aí de trabalho relacionado ao yoga, eu fiquei 20 anos. Era uma aula só por semana, tipo aos sábados, né, para não atrapalhar o meu trabalho normal. Fiquei 20 anos dando aula. Hoje não mais. Com massagem. Isso tudo em Monte Alto, essas aulas? Tudo em Monte Alto. Tive até convite para Ribeirão Preto, mas não aceitei, porque tinha que se deslocar com filhos na época, era difícil, pequenos ainda, né? E trabalhei na Rádio Cultura desde muito tempo, quando a equipe 1090 aí, na década de 80, né? Tive a primeira passagem, foi 3 anos como plantonista, o primeiro plantonista esportivo de Monte Alto. Da qual você fizemos... se lembra qual foi o primeiro plantão que você fez? É difícil de saber, né? Mas era o MAC, né? Na realidade, eu comecei em Jabuticabal, na Rádio Clube de Jabuticabal, né? Através do Paulo Barroso, que era de Monte Alto. E ele ia lá à noite na faculdade, né? Ele morava próximo. E chegando lá, fiquei conhecendo ele e brincando com ele, né? Tentei ser jogador de futebol, mas não dava, apesar de ser magro, hoje não mais, mas corria muito, tinha vontade de ser profissional, quer dizer, para ser amador não dava. E aí eu fui vendo, naquela época nós tínhamos 2 times, o time titular e o reserva, né? O time aspirante, né? E não passava do aspirante, né, cara? Era difícil, cara. Era muito bons jogadores naquela época, eu vi que não tinha futebol. Não adianta só correria. Então eu parti, falei, não, aí eu fui para educação física e tal. Era uma coisa que eu gostava, através de um único projeto Rondon que veio em Monte Alto, que me despertou para ir para a área de educação física, né? E aí tive grandes professores, Chico Oliveira, Paulinho Sudano, tal. E o Paulo Barroso aparecendo por lá na faculdade à noite. Eu fiquei sabendo que ele era da rádio, que ele começou aqui, irmão do Foca, falecido, da dona Gracinda Barroso Orlandi e tal. E aí eu conversei com ele, brinquei com ele, ele falou assim, eu falei, não tem um espaço aí na rádio, né? Na época já buscava o Atlético, estava numa divisão boa, jogando vários campeonatos, né? Ele falou, olha, no momento não dá, porque já está com a equipe formada, né? Hoje tem o Carmo Leonido narrando, eu no comentário, o Mutuca, também falecido, estava na reportagem, e depois tinha o Ailton Barbosa no plantão esportivo. Ele falou, no momento não tem, mas você pode vir aí, uma hora ou outra vai surgir uma oportunidade, né? E aí você já está integrado à equipe. Aí eu comecei, fiquei quase 1 ano lá. Aí formou o segundo MAC. O primeiro MAC eu acompanhava com meu pai como torcedor, com garoto, né? Isso por volta de 1900 e... foi 70 e pouco, né? Porque em 81, depois já, no centenário já teve o Botafogo, né? Que foi o Botafogo que foi transformado de amador em profissional. Então aí eu vim para a Rádio Cultura, através do Chico Oliveira, que fez a indicação para o Moreira. Aí o Moreira me chamou, falou, você não quer entregar a equipe aí, só que tem no plantão esportivo, né? Porque tinha muitas equipes, era Guariba, Jabuticabal, fazia parte da mesma divisão, Taquaritinga, Itápolis, Ibitinga, era grandes equipes fazendo parte, aí Novo Horizontino, Itápolis, Oeste. E aí eu aceitei, né? Mas comecei também, eu falei, olha, estou começando agora, tal, né? Tenho pouca experiência, não tenho medo de microfone, mas estou aí, né? E aí ele falou, não, beleza, pode vir para cá que a gente vai começar a te conduzir, né? Ao programa, de como a gente vai fazer e tal. E tive o prazer de trabalhar e fui melhor amigo do Paulinho Pessoa. Paulo Sérgio Pessoa, que é de Bebedouro, teve 2 passagens aqui pela Rádio Cultura de Monte Alto, da qual à noite nós ficávamos conversando. Então ele me ensinou muita coisa de rádio, né? Com o Afonso André aprendi a colocação de microfone. Então foi assim, a escola com Paulo Moretti. Então, assim, de como conduzir. Fui o primeiro repórter a sair a buscar informações. O Paulinho alimentava o programa dele, Manhã Espetacular, com reportagens. Ele falava, faz isso, ó, pega a reportagem lá. Os artistas, quando começou a chegar aqui, esses dias teve César e Paulinho, ele falou, vai lá, pega ele lá, faz a pergunta assim. Então ele me dava todas as coordenadas. Veio Martinha, veio Jair Rodrigues, naquela época. Começou naquela época o Teodoro Sampaio. Então eu ia buscar informação, ia nessas instituições de caridade que precisava
Uma vez, na época, Educandário Zudinha estava precisando de chinelos e toalhas de banho. Fiz a reportagem, o Paulinho dava aquele trabalho todo especial, né? E aí, aquela coisa assim, lotou de coisa lá. O pessoal começou a levar, não era, ou você ia buscar. E lá o pessoal entregava as coisas, mandaram parar, falou, para, que já não tem onde a gente colocar mais coisas aqui. E teve outras, no caso, asilo, e assim por diante. Naquela época nem a PAI tinha ainda, né? Então foi um negócio bacana. Então no plantão esportivo, nós formamos a melhor equipe de esporte de todos os tempos de Monte Alto. Paulinho Pessoa narrando, Chico Oliveira comentando, João Moreira fazendo as reportagens de campo e depois eu no plantão esportivo. Então foi assim, uma coisa maravilhosa. Enquanto existiu o MAC, depois saiu o MAC, aí minha ex-esposa na época ficou grávida do Fabinho, né? Aí ela falou, ó, você já não viu o outro crescer agora, é bom você sair e tal. Saí, e aí fui trabalhar como professor de educação física à noite na Academia Esporte e Vida. Então de segunda, quarta e sexta dava orientação nos aparelhos, dava o aquecimento, dava ginástica propriamente dita ali, movimentando junto, orientação nos aparelhos. E depois de terça e quinta me convidaram para dar aula para o MIMA. Então o primeiro professor de educação física para idoso aqui fui eu naquela época, né? E já baseando um pouquinho com yoga, um relaxamento, um respiratório, um trabalho legal, então a gente conduziu desse jeito aí. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo e já o Zé vai contar um pouquinho mais da sua história para nós aqui. Nova Cultura, FM 90.1 de Monte Alto, para toda a região. Estamos de volta aqui com Fala Monte Alto. Zé, quero te perguntar, depois de toda essa sua experiência, que você começou a fazer trabalhos esportivos aqui na rádio, surgiu a ideia de criar um canal no YouTube. De onde que veio essa ideia? Ô Lucas, eu escrevi também por 12 anos em jornais. Fui o primeiro colunista de Monte Alto. Na época, quando era tipografia, era tipo por tipo. E o senhor Arthur Tezerinha, que fazia o jornal, era mensal. Então, o primeiro colunista para fazer alguma coisa de diferente na cidade fui eu. Montamos uma coluna chamada Jojumica. José, Jussara, Michel e Carlos. Para quem está nos ouvindo, como que era esse manuseio? Então vamos lá, Lucas, pega o L, coloca ao contrário. E assim vai. Tipografia, era tipo, porque você pegar tipo por tipo, você montar. Uhum. Então o jornal, ou imparcial, ele era de 8 páginas, né? A folha aberta, você virava, ele se transformava em 4. Então era 4 e 4 embutida dentro. Era tipografia, mas não tinha matéria assim, falando de pessoas, de acontecimentos. Então fui o primeiro fofoqueiro da cidade, vamos colocar aí, né? E aí a gente ficou por um tempo, depois aí foi para a rádio, aí foi para fazer o trabalho de estudo fora, aí ficou difícil, né? E aí depois aí surgiu a hipótese de vir para a Rádio Cultura, mas depois aí fui o primeiro colunista de novo na era, porque teve 3 eras o Jornal Imparcial. A primeira de fundação, que é essa que eu também participei ali com alguns dos integrantes do Imparcial. Depois ele passou para linotipo, né? Quer dizer, você pegava um texto, você digitava ele batia no chumbo. Ao contrário, mas ele era montado e tal. E depois peguei a terceira fase, que é offset, né? Aí agora, quer dizer, na época quando eu recém saí da Rádio Cultura, como eu fazia parte esportiva, então o Guto me ofereceu para escrever uma matéria semanal, quando ele adquiriu o jornal O Imparcial. Então ali eu comecei a escrever, fui o primeiro a escrever na era Guto, Carlos Augusto Nunes, saudoso. E dali, passou um tempo, ele falou, escreve mais. Fui escrevendo. E aí foi surgindo bastante matérias esportivas, da qual fiquei 6 anos com uma página. Naquela época difícil. Por quê? Você tinha que escrever datilografando. Passava lá para eles fazerem a montagem.
as fotos era clichê, não é como hoje, você bate a foto, você estende, aumenta, diminui, faz o que você quer, melhora a qualidade. Para quem vive hoje nessa era digital, que as fotos vêm no celular, em questão de segundos, como que era o clichê na época? O clichê você tinha que, uma vez por semana, o Guto ia para Ribeirão Preto, pegava a foto, que era branco e preto ainda, levava para lá, tinha que colocar ela fixada numa madeira, no chumbo, que depois ela ainda encaixada dentro desse local onde tinha os dizeres, e aí batia, aí fazia a impressão, já em linotipo, foi um progresso. E com o passar do tempo, depois o offset, onde eu depois escrevi até nos outros jornais, mas o que mais destacou foi o Jornal Imparcial, que o Jornal Imparcial era o mais quente da cidade, né? É como o Rádio Cultura. Pode aparecer outras, mas ninguém vai superar a Rádio Cultura porque está anos-luz na frente, né? Desde a da formação, ela é a que entra nos lares com mais facilidade, né? E tive o prazer, depois, uma segunda vez, voltar, aí sim como repórter, tá? Aí quando voltou novamente a parte esportiva, né? E ainda na parte de imprensa, escrevi uns 4 livros pequenos, né? Escrevendo aquilo que eu escrevia no jornal. E depois escrevi até em revistas, algumas revistas da cidade. Aí o pessoal me chamava e falava: ó, eu vou escrever o que eu quero. Não preciso ganhar nada, mas quero escrever o que eu gosto. E foi o que eu fui fazendo. Mas depois a própria revista é um pouco difícil de ser mantida financeiramente, né? Porque hoje a mídia abriu muito, né? E naquela época a própria revista era difícil, porque você tinha que fazer uma diagramação melhor do que o jornal. E assim foi o que foi mais ou menos a situação. E que depois deu origem a eu chegar à parte de filmagem. Através do Carlos Augusto Nunes, como eu tinha feito 4 livrinhos mais ou menos aí, 2 de pensamentos, 1 de crônica e reflexões, e depois, como eu falei, que eu cursei a educação física, depois fui pro yoga, né? No yoga me tornei vegetariano, não vegetariano puro, tá? Um vegano. Ainda comia ovos, queijos, e depois de 9 anos ainda retornei a comer carne, mas assim com mais moderação, né? Então ali depois fui para massagem, e da massagem para medicina chinesa. Mas voltando ao assunto ainda de como eu adentrei. O Guto falou assim: você escreveu um livro, quero que você escreva um livro de Monte Alto. Falei: Guto, é muito difícil. Eu vou escrever, vai sair o tamanho de uma Bíblia e nunca vai conseguir ainda estar atualizado, porque muda muito, né? Eu falei: é difícil. E depois o problema não é só escrever. Uma dificuldade é você reunir a matéria. Eu tenho essa facilidade de correr atrás. Agora o problema é depois diagramar isso aí, que naquela época era mais difícil diagramar como hoje. E eu falei: o problema também, eu não quero derrubar árvores mais para fazer livros. Então eu acho que não é bem por aí. A coisa tem que ser... tinha começado assim, a engatinhar o digital, mas muito assim, lentamente, né? Naquela época, né? Aí ele falou assim: não, mas precisa escrever alguma coisa de Monte Alto, tá perdendo muita coisa e tal. E aí eu fui um dia fazer uma narração, quando eu recém saí da segunda vez da Rádio Cultura, porque aí acabou as transmissões esportivas e tal, a gente fazia também um trabalho de freelance. Aí teve um jogo de futebol, me convidaram para mim fazer a narração de vídeo. Aí fui fazer a narração de vídeo e tal. Aí começou a surgir também aniversários dessas pessoas que me convidavam para mim fazer aniversário, casamento, fazer alguma coisa de freelance nesse sentido, né? E chegou um dia, estalou a ideia, falei assim pro cara, que era o cara que filmava, o Adalto Troliz da Silva, irmão do Bidula. Falei: cara, será que você não dá para fazer umas reportagens aí com filmador emprestado, aquela de braço, aquela grandona ainda, com vídeo? Eu falei: mas aquele detalhe, meu amigo, aqui você não vai ganhar nada não. Nós vamos começar a escrever um pouco da história. E foi ali que a gente começou a fazer, de sábado, um pouco de domingo, ou feriados, sair assim com 3, 4 locais para sair, para rodar, onde a gente começou a coletar essas imagens. Aí, com o passar do tempo, ele não teve condições mais, aí passou o Bidula a trabalhar comigo, a gente começou a continuar esse trabalho. Aí, profissionalmente, eles montaram um estúdio chamado RA Studio, onde a gente conseguiu fazer um pouquinho. Muitas das vezes o Pissuti, que trabalhava no Banespa, saía junto comigo, que ele gostava também de filmagem. Até que chegou o ponto, foi difícil, porque você tinha que conciliar as coisas dele e a minha. E casado, com filhos.
Aí eu estava estudando em Ribeirão Preto, resolvi comprar uma filmadora. E aquela filmadora de disquinho ainda, que você tinha que queimar. Aí comecei a fazer vídeo e fui armazenando esses dados. Aí foi passando um tempo, aí pediram para mim, eu queria ter que fazer um trabalho profissional em cima dessas matérias. Porque eu não tenho informática, não tenho esse curso, não tenho essa formação, né? Tenho até um pouco de dificuldade nessa parte ainda. Gosto de filmar, gosto de fazer, gosto de entrevistar, gosto de fazer acontecimento, gosto de valorizar as coisas da cidade, as pessoas e as belezas da nossa cidade, que é muitas, né? E chegou um ponto, uma pessoa pediu para mim alguma coisa que tinha aí, que tinha matérias antigas, tal, que eu tive o prazer de entrevistar o Dr. Adalto Freire de Andrade, que foi o que criou o hino de Monte Alto, o hino do Senhor Bom Jesus, o Dr. Maza, na casa dele, onde ele mostrou onde ali começou os Jogos Abertos do Interior. O filho dele foi meu professor de matemática. O Canale, fui na casa dele, fiz uma entrevista num domingo à tarde, ele ao lado da esposa dele. Ali foi assim muito emocionante, que ele falou do trabalho dele, uma pessoa simples, humilde, mostrou toda aquela situação toda. Por que eu fui lá? Porque ele era vice-prefeito na época, e quando chegou a menina Isildinha, e ele foi o chefe da delegação, foi nomeado para ir acompanhar a chegada da menina Isildinha em Monte Alto. Então eu fui conversar sobre ele e ali a gente explorava mais, né? E ali eu depois fui fazendo outras reportagens, como João Pires, que foi um dos precursores do jornal impresso em Monte Alto, a Folha de Monte Alto. O Darciso Donegá, que por muitos e muitos anos esteve à frente dos microfones fazendo o programa Hora do Ângelus, que eu fiz na casa dele, da qual um dia, a hora que o filho dele ficou sabendo, chegou a chorar de ver o pai e a mamãe, e eles falando ali e tal, na minha reportagem, né? E aí eu emprestei essas fitas para a pessoa, e eles acabaram utilizando ele, ganharam dinheiro com essa situação das minhas fitas, dos meus vídeos, que eu transformei em DVD, tive que transformar em DVD para ter condições, depois para converter para o YouTube, aí tive que ainda transformar em MP4, né? Para mim conseguir converter, para me mandar. Deixa eu entrar, vai falando aí que eu vou entrar no seu canal do YouTube aqui, vamos ver quantos vídeos já tem lá, só pra gente compartilhar com o pessoal, pode ir? E no caso aí, uma pessoa falou para mim assim, Zé Augusto, por que você não monta um canal no YouTube? Eu não sei nem o que é isso, né? Naquela época nem tinha noção disso, né? Aí a pessoa falou assim, não, é assim, é sábio. Coloquei, e depois para você montar, né? No caso, esses vídeos, você fazer o corte, devagar, tive assim, algumas aulas particulares assim, de amigos, né? Mas assim, muito rapidamente, né? Onde depois ele montou um programa chamado Movie Maker, da qual eu utilizo até hoje ainda, né? Para fazer os cortes, fazer o que tem que ser feito, né? E assim comecei a postar, fui postando, e ganhei simpatizantes, nunca pedi para ninguém se inscrever, nunca pedi para ninguém curtir os meus trabalhos. E aí foi ganhando proporção, hoje tem mais de 2.800 vídeos publicados, hoje tem mais de 6.000 que são os inscritos no meu canal, 1 milhão e pouco de visualizações nos meus canais, e tem pessoas que falam assim, olha, tem dia que eu perco sono, eu fico assistindo teus vídeos até dar sono. E pra gente é um prazer, a gente vê pessoas, você chega em certos locais, olha, que legal, que bacana, né? E agora melhorou mais, porque hoje a gente tem um recurso maior de filmagem, já com microfone, naquela época aquela chiadeira. Então eu gosto muito de música, pegava os artistas. Você vê aqui em Monte Alto, pegamos os Três do Rio, foi a última participação dos Três do Rio. Olha que eles rodaram o mundo, hein? Os Três do Rio, foi a última participação deles, porque um infartou aqui. E foi a última aparição do Gilbertão, junto com a Rosa dançando ali. Só em visualizações, seu canal tem 1.135.846 visualizações, 6.570 inscritos e mais de 2.800 vídeos. O seu primeiro vídeo, Soluções Rápidas do Tuca. Esse foi o seu primeiro vídeo há 9 anos atrás, postado no seu canal do YouTube, né? Eu vou pegando aí com o celular, com a filmadora inclusive essa que foi a que deu origem ao CDzinho que tinha que queimar ele. Essa semana que passou, doei ela com tudo, com a maletinha, com 2 DVDs virgem, com ela funcionando, com os carregadores, tudo para o Museu Histórico e Cultural Dr. Fernando Freire de Andrade, da qual tive o prazer de estar do lado dele, fazer uma reportagem com ele, que
foi para a Rádio Cultura de Monte Alto quando ele fez a música da Linda Flor. Eu fiz a gravação com ele, estava do lado dele, cara. E não tenho nada de... A rádio também, provavelmente, naquela época não tinha esse registro, né? Mas é uma das coisas assim, Anselmo Geraldini, que fez parte também desses microfones aqui, fazendo A Hora do Ângelo, antes do Darcísio Donegá, também foi duas pessoas assim que eu lamento não ter feito reportagem com eles. É isso aí, nós vamos para o nosso segundo break e voltamos já já. Nova Cultura. Estamos de volta aqui com Fala Monte Alto, o Zé Nascimento trazendo aqui para nós um pouquinho da história dele e também da história da nossa cidade, né? Alguém que está vivendo isso há muito tempo, está contando a história, contando como começou a praticamente tudo aqui na nossa cidade. Vou só mandar um abraço para quem está nos acompanhando aqui, ó. O José William. José Nascimento é uma pessoa visionária e teve a oportunidade de dar 2 ou 3 filmagens feitas por ele. GF grande abraço, José. É o José William, é o nome dele. Quero mandar um abraço também para Maria das Graças e para o seu Luciano, que também estão nos acompanhando, e também para o Fabiano, que não perde um programa nosso aqui. O Zé ele mandou aqui para nós algumas imagens de algumas entrevistas que ele realizou. Vamos dar uma olhadinha e ele vai comentar para a gente aqui. Afonso André, grande comunicador da Rádio Cultura, Rádio Bandeirantes de São Paulo, Rádio Globo. E aí estava entrevistando ele no aniversário da cidade de Monte Alto. E aí estou em São Paulo, na Rádio Capital, juntamente com Alberto Mamão Pastri, grande amigo que tenho. Quando vou em São Paulo, a gente tem sempre passado por alguns locais, inclusive ao lado de Eli Correia, um dos maiores comunicadores do rádio. E ali estou ao lado do primeiro cineasta brasileiro, Carlos Miranda, que nos deixou há pouco tempo, e ele que foi o patrulheiro rodoviário. Aí está um dos maiores que fez parte de Monte Alto aí, principalmente das coletâneas. Ele, o professor que construiu praticamente o Museu Histórico Cultural, uma pessoa maravilhosa. E aí essa entrevista que eu fiz com o Dr. Maza, pode ver que não está muito legal porque foi feito, depois teve várias transformações. Dr. Antônio Maza, engenheiro de nossa cidade. O Luiz Carlos de Vicente foi aquele que eu falei que era o historiador, viu? Aqui está o Dr. Adalto Freire de Andrade, ele que fez o hino de Monte Alto, o hino do Senhor Bom Jesus, doutor. Ele foi um dia vereador e teve a ousadia de falar assim, deixei a Câmara. Ele foi por, não sei o motivo, mas ele pediu demissão do cargo de vereador. Renunciou, né? Renunciou ao cargo. E aí estou ao lado de Aurélio Miguel, juntamente aí com o pessoal fazendo entrevista. Aurélio Miguel, que era campeão de judô. Foi aqui do ginásio de esportes José Pizarro. Aí estou em entrevista, no caso, com Chico Anísio, grande comunicador Chico Anísio. Foi muitos, né? Eu selecionei algumas fotos aí, mas tem muitas fotos. Chico Anísio ele era uma pessoa muito discreta, viu? Ele é uma pessoa que ele tinha vergonha. Pode ver que ele está olhando para baixo, ele não ficava olhando para você. Ele era um comunicador, porque a hora que você dava microfone, ou tivesse uma luz acesa, o homem se transformava, uma capacidade tremenda, mas ele era um cara extremamente vergonhoso. E eu sou aquele detalhe que não esquenta a cabeça. Foi a primeira entrevista de umas 4, 5 que fiz com o Ademir da Guia. Olha como que eu fazia para a Rádio Cultura de Monte Alto. Olha o gravador que eu tinha. Olha o tamanho dele. Fui lá no Campestre, na primeira vez que veio aí o Ademir da Guia, fazendo parte de uma equipe que jogou contra a equipe do Campestre Clube. E aqui estou ao lado de Elias Badur, pela Rádio Cultura de Monte Alto, no final de um campeonato de futebol de campo que teve em Monte Alto. E ninguém mais do que eu entrevistei Elias Badur, pessoa maravilhosa. E aqui estou entrevistando aquelas pessoas que eu adorava no rádio, espelhei muito. Fiore Gigliotti. Essa foi uma gravação que fiz também para a Rádio Cultura. Ela foi veiculada aqui na época, no programa de esportes. Ele veio jogar pela segunda vez com o Screte do rádio. Aí estou no Monte Alto Clube, já aí pelo Imparcial, pode ver pela camisa ali. Estou entrevistando logo depois do show Ari Toledo. Grande Ari Toledo, um comunicador nato, um cara de uma capacidade tremenda, viu? E aí o Dedé Santana também, quando esteve aqui em Monte Alto, fiz uma entrevista com ele.
e foi também para o jornal O Imparcial, já com um gravadorzinho menor, né, Panasonic. Uma mudança grande. É, muito grande. Aí estou, um trabalho que eu fiz aí de reconhecimento esportivo, porque o esporte de Monte Alto é maravilhoso, tanto que somos jogos abertos do interior. Aqui é a minha homenagem, ao meu lado está Carlos Augusto Nunes, o Guto. Ali está José Rodrigues, grande prefeito, excelente médico. Voltando ela um pouquinho daquela foto anterior aí, onde tem Farias Brasil também, ele que fez um trabalho maravilhoso aí pelo esporte. E aí o último que está ali fora da mesa foi meu professor na Faculdade de Educação Física também, Bruno Neto, filho do Bruno Sobrinho, que é um dos fundadores da Rádio Cultura de Monte Alto. Ele era o narrador aqui do MAAC, o primeiro MAAC que teve. Depois, quando o Paulinho Pessoa foi para outras emissoras, ele voltou novamente a narrar. Tive o prazer também de fazer plantão esportivo aqui pela Rádio Cultura 1090, juntamente com o Bruno Neto. O Zé aí com bastante história pra gente. Olha aí, mais uma imagem. Essa foi também um reconhecimento do trabalho que eu fiz pela imprensa, principalmente aí o trabalho que a gente faz via YouTube aí. O Tiago Cetrone, vereador, nos premiou, nos presenteou por unanimidade. A Câmara Municipal acatou e eu recebi esse prêmio José Rodrigues, que pra gente é um motivo de muita honra, de muita glória. Receber da Câmara Municipal de Monte Alto o prêmio José Rodrigues pelos trabalhos que a gente fez humildemente. Falo sempre que meu trabalho é amador, não espera profissionalismo nele, mas eu faço de amor, de coração e com detalhe. Não ganho nada com isso. Não monetizo meu canal para ganhar, faço entrevista com as pessoas, não peço nada, não quero nada, quero valorizar as pessoas, os eventos, os acontecimentos. Tanto que essa noite fui dormir 2h20 da manhã postando vídeos. Fiz muitas reportagens esse ano pela festa, como fiz no passado da festa de agosto, festa da Menina Zildinha e outras festas mais, mas procurei fazer um trabalho em todas as partes rurais da cidade. Porque eu conhecia muitos locais e não conhecia Monte Alto. Saí com cada morador ou quem morou naquele local, começava a fazer o trajeto de carro, rodando por um todo, e aonde eu conhecia a cidade. Estou fazendo um trabalho, deve estar faltando uns 30% ainda de bairros, o porquê do nome do bairro, onde ele começa, onde ele termina, como foi a formação dele. Exemplo, qual foi a primeira vila de nossa cidade? O primeiro bairro da cidade? Foi o centro. Quem me indicou? Numa entrevista com o ex-proprietário do Lojão da Cidade, Miro Haddad. Ele falou que quando ele veio para a cidade só tinha 3 ruas. Era Anhanguera do Livramento, Jeremias e Dr. Raul. E ali foi a primeira formação, foi a primeira vila da cidade, o primeiro bairro da cidade. E dali foi originado os demais. Ou por que Vila Municipal, ou por que de cada vila. Então está todo nas minhas postagens ali o porquê da vila, né? E a gente procura buscar e conversar com pessoas que moram ou moravam nesse local, né? E pra gente sintonizar e pra gente buscar história, né? Eu falo sempre que o meu trabalho, hoje mais atualizado, mas eu busco muito a parte histórica e cultural, que é o que de repente falta, né? Tanto que você vê, a gente vai no museu ali, cada vez que eu vou lá no museu, eu me encanto ali com as coisas que estão sendo colocadas em mostragem, e também com o Luiz Carlos de Vicente, que passou ali, o historiador, tive o prazer de fazer, quando eu ainda estava no Imparcial na época, né? Uma exposição de fotos e objetos do esporte através dos tempos. Tanto que naquela época, tanto a Rádio Cultura deu apoio, foi num dia à noite que nós começamos, a IPTV estava começando, ela veio dar destaque aqui a nosso evento, e foi assim uma coisa incrível, né? O MU corria de kart, nós colocamos um kart lá dentro, a pessoa conseguia ver um kart de perto, né? Que ele fazia competição. O Francisco Teles, com as filhas dele, que ganhava os troféus, as medalhas, principalmente na natação. Aí fazendo todo um histórico, né? Dos Jogos Abertos, do Estádio Municipal, né? Da qual ainda tem alguém que quer vender esse histórico nosso aí do Estádio Municipal, que eu sou contra, bato o contrário, quem quer que seja, porque a gente perdeu muita coisa na cidade. Tanto o Monte Alto Clube, você vê, cadê o Monte Alto Clube? Se você quiser ver hoje o Monte Alto Clube,
em vários aspectos, está no meu canal. Você quer ver o São Balanço hoje? O único vídeo que tem, deve ter algumas fraçõezinhas, mas você vê os São Balanços tocando, João Moreira e toda a equipe, a maior parte que já faleceram, está no meu canal ali. Então, é um tipo de coisa que, para mim, é um prazer. E a gente vê em cada carnaval ali, o irmão do Moreira, o Dito Moreira, sendo pintado pela Marlene, que é a esposa do João Moreira, e conversando e depois cantando a música do Fernandão. Então, é aquela coisa maravilhosa. Uma das reportagens que eu fiz maravilhosa também com o Pelezinho. Ele que tocava no São Balanço. Aí ele começou a tocar violão, levamos ele, eu e o Bidiola, levamos ele lá no Campestre, num feriado. Levamos ele lá perto da ducha. Ele começou a tocar violão, eu batendo papo com ele, conversando. Ele foi um jardineiro de primeira linha. Aí ele começou a cantar, depois ele pegou o cavaquinho. Falei, bom, uma das coisas que você toca também é o cavaquinho, né? Começou a tocar o cavaquinho, começou a tocar o brasileirinho, passou para trás da sua cabeça e tocando a Aquarela do Brasil sem tirar a mão. Outro cara maravilhoso também, que eu fiz várias entrevistas, várias reportagens, o Dilson do Cavaco, que deve estar nos assistindo, ouvindo, né? Também uma pessoa maravilhosa, um compositor, da qual estive na casa da família lá em Nova União, no aniversário dele de 50 anos lá também. Então são coisas assim que chamam muita atenção da gente, né? A minha maior visualização em termos de canal não é de Monte Alto, é do Castelo. Estava indo para São Paulo, o cara falou assim, ali é o castelo do Zé Rico. E o Zé Rico estava vivo naquela época. Aí nós fomos a São Paulo, que voltou, eu falei, quero te filmar lá. Desci e filmei por fora, porque não dava tempo, ele não permite entrar lá dentro, né? Nem hoje, que ele faleceu, eles não permitem. É o meu campeão de visualização. Meu segundo campeão de visualização, sabe qual é? É de Itápolis, a casa onde nasceu e morou na infância Zé Fortuna. O Zé tá trazendo aqui muita história pra gente, muito conhecimento. Nós vamos pro nosso último break, voltamos já já para finalizar esse bate-papo que tá tão interessante aqui. Bacana. Nova Cultura FM. Estamos de volta aqui no nosso último bloco do Fala Monte Alto com o Zé Nascibem. Dr. Rodolfo Ivoque te mandou um grande abraço aqui, um grande admirador do seu trabalho. Tá te mandando um abraço aqui, Zé. Grande comerciante, excelente advogado. Um abraço a ele, Rodolfo, grande pessoa, um amigo que a gente tem, né? E não também deixo de estender meus cumprimentos a João Moreira Filho, meu padrinho, né? Ao Chico Oliveira, que nos deu essa oportunidade, ao professor Pinheiro, que aprendi muito com ele também, Paulinho Pessoa, que também tive o prazer de estar com ele lá em São Paulo, fazer uma entrevista, participar do programa dele lá também, aprendi muito com ele. Afonso André, que está no plano espiritual também, era uma pessoa que me instruía muito. E Silas Garbosa, tive o prazer de conviver com ele muito tempo também. Tive o prazer depois de fazer entrevista com ele antes dele falecer, uma pessoa encantadora, maravilhosa, uma pessoa que tinha uma audiência, não tinha nem dimensão daquilo que ele tinha de potencial, né? Estendo também meus cumprimentos aos filhos, ao Fábio, que hoje é diretor de Agricultura e Meio Ambiente, já foi secretário, doutor dentro da área, né? Um especialista dentro dessa situação toda, ao Flávio, contabilista, hoje já cursou Sistema de Informação e também técnico em Segurança do Trabalho e também Ciências Contábeis, a minha atual companheira, Isabel Cristina Pires, da qual a gente partilha de grandes momentos, né? Altos e baixos, e vão tocando a vida, né? E muitas pessoas aí que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, que de repente foge, no caso, no momento, mas a gente estende todo o carinho e a gente está sempre à disposição, que pode fazer, porque agora com mais tempo, aposentado, e achando ainda que o dia está com muito poucas horas, 24 horas não está dando para fazer tudo. Está passando rápido. Está muito rápido, não está dando para fazer tudo que é necessário, né? Para o futuro, tem algum projeto que o Zé Nascimento está desenvolvendo, alguma coisa aí para a mídia da cidade, algum trabalho específico? Olha, para mim foi um prazer hoje a gente receber o carinho da Rádio Cultura, voltar pela terceira vez, assim, não hoje como um titular mas fazendo um trabalho de freelance, venho aqui nos programas Cultura nos Esportes, da qual muito bem apresentado pelo amigo, pelo companheiro, pelo excelente comunicador Kleber Moreira, juntamente com o filho dele, que tive o prazer também de ter agora o convívio dele,
João Neto, uma pessoa também com pouca idade, hoje já trilhando um trabalho já de liderança dentro do Rotary Club, do Rotaract, e a gente fica feliz. Eu não tenho hoje assim uma perspectiva de abranger grandes projetos mais, né? Com 66 anos de vida, foi pautado de muito trabalho. Hoje eu quero viver, não deixar de produzir, quero ser produtivo, quero valorizar nossa cidade, porque quero espalhar sementes boas, porque tem alguém que gosta sempre de espalhar alguma semente ruim, né? Então eu prefiro fazer o meu melhor, indistintamente. Eu sei dos potenciais de cada um, né? Tem alguns que vivem pelo lado negativo, sombrio, né? Mas eu procuro fazer o meu melhor, sem ficar esperando o retorno, da qual agradeço. Pô, quando você me falou que, para mim, participar do teu programa, fiquei, assim, extremamente feliz, porque eu nunca pensei em falar de mim, né? E você me deu essa oportunidade, esse espaço, e você sabe que eu sempre falo, né? Dando espaço, a gente tem um pouco de comunicação, ou talvez experiência, a gente viveu muito. Valdecir Pedro Sanches um dia estava ali no posto do Faveri e estávamos conversando, e várias pessoas do lado, né? E ele falando uma coisa, eu falando outra, e assim a coisa foi indo, não sobrava espaço para ninguém. E o pessoal ficou assim, olhava para um lado, olhava para o outro, olhava para mim, olhava para ele, né? Falava assim, cara, eu preciso trabalhar, eu preciso ir embora, mas eu queria saber, queria acontecer ainda, queria ver vocês falando assim da cidade e mostrando conhecimento da cidade. Falei, cara, é vivência, cara, são coisas assim que a gente vai vivendo no dia a dia, a gente vai aprendendo com essas pessoas, e às vezes a pessoa mais simples possível te ensina uma lição maravilhosa, né, cara? Exatamente. Eu tive, talvez até também, em termos assim, da gente fazer uma evolução muito grande, um professor de yoga maravilhoso, né, cara? O cara tinha um potencial que era incrível, cara. Você estava pensando em perguntar, ele estava te falando e estava te respondendo, estava te mostrando perspectiva diferente. Então, quer dizer, eu treinei por várias partes, né? E aquele detalhe, às vezes você saindo, cara, do teu convívio, onde você consegue aprender, né? Eu falo sempre numa viagem. Na viagem você só não vê paisagens, você vê coisas construídas, né? A hora que cheguei em Brasília também, a convite do Mattioli, foi um momento maravilhoso, né, cara? Fiquei dentro do batalhão da Guarda Presidencial gratuitamente com ele ali, ele podia ter levado a esposa foi no ano, não quis, ele me levou, falou, olha, eu tenho condições de levar uma pessoa. Putz, fiquei extremamente feliz, que eu queria conhecer Brasília, conheci ela de ponta a ponta, ficamos 3 dias ali rodando por tudo, o estádio Mané Garrincha, ali rodamos ali nos 3 poderes, entramos ali no Congresso Nacional, onde o CQC naquela época estava em evidência, não conseguia adentrar, a pessoa falou assim, ó, até aqui o CQC chega, vocês vão ultrapassar. Entramos ali, fomos no Senado, rodamos por tudo ali, foi coisa incrível, né? Eu também sou simpatizante, não sou muito torcedor do São Paulo, onde tive condições de adentrar ao museu, né? Como fui também no museu do Pacaembu, e no Morumbi tive condições de andar por tudo, no campo, onde eu vi depois o Rogério Ceni fazer o gol 62 em cima do Grêmio ali, que eu estava atrás daquele gol, quer dizer, então são momentos assim que vai marcando a gente, né? Então esse lance de você estar no local, estar no outro, quer dizer, até então, conciliando trabalho e estudo, né? Estava no Congresso de Acupuntura naquela época, né? Então, conciliando dentro dos horários que tinha condições da gente rodar e ver alguma coisa, né, cara? Mas a vida é extremamente feliz e a gente tem que ser feliz, cara. Eu sempre falo que a gente tem tudo para ser feliz ou para ser infeliz, você escolhe. Procuro ser feliz da minha maneira, do jeito mais simples, convivendo com as pessoas mais simples possível, procurando fazer meu melhor. Eu sempre falo que você tendo fé, você tendo potencial, você tendo capacidade, você tem que colocar em ação, porque senão fica inútil, né? Essa é a minha perspectiva de vida, de ver lá na frente. Hoje eu quero ir no dia a dia, de repente, escuta aqui na Rádio Cultura, vai ter isso. Eu procuro estar lá, favorecer, elogiar. Se tiver que puxar a orelha, como eu faço de vez em quando com político, olha, assim, assado. Não frequento a Câmara Municipal, da qual respeito eles ali, porque não é muito fácil também fazer lei. E quem está no Poder Executivo também, eu não teço os comentários, você pode ver que nem fico curtindo, se eu puder ajudar, ajudo, mas não quero atrapalhar de forma alguma, é meu modo de ser. Fui convidado várias vezes, até ser secretário, não aceitei. Fui convidado por muitas e muitas pessoas a ser candidato. Não tenho pretensão nem de me filiar a partido,
é meu modo de ser, meu modo de agir. Aprendi muito, principalmente o doutor Adalto. Ele me deu umas aulas e falou para mim, falou, olha, vocês são jovens, eu sou já velho, sou de idade, mas a minha passagem pela Câmara Municipal não foi legal. E aquilo me chamou a atenção. E de lá para cá eu não aceitei nenhum convite mais, todos os convites que tiveram. Prefiro estar ali enaltecendo o trabalho de cada político, procurando enaltecer o que está acontecendo, fazer com que, de repente, a pessoa não vai no local e a gente tem essa disponibilidade, mostra, não para me aparecer, mas sim para valorizar a nossa querida cidade, a cidade do sonho, mas que ela tem que ser uma realidade de cada dia. É isso aí. Se as pessoas quiserem encontrar o Zé Nascibem, é pelo Facebook, pelo YouTube, como que tá as suas redes sociais? Minha rede social toda, eu não tenho pseudônimo, é José Augusto Nascibem. Então é isso. Zé, quero te agradecer imensamente por ter aceitado esse convite, compartilhado conosco aqui um pouco da sua trajetória. E na próxima vez, quando eu chamar o Renato, se ele aceitar vir, se quiser vir também pra gente bater um papo aqui, tá mais do que convidado. É que eu falo, eu não procuro estar onde não sou convidado. Onde sou convidado, a chance de quase 100% é quase que real. Só não vou por motivo que não dê mesmo. Do contrário, eu estarei presente sempre quando convidado. Não adentro um local onde não sou convidado. Agradeço, Lucas, por você ter me feito o convite, formulado ele. Me fiz presente. Espero também fazer uma reportagem da sua pessoa, mostrar um pouquinho desse seu potencial, você que é um advogado de formação, você que é um comunicador que está cada dia mais pautando esse campo que é maravilhoso de comunicação. Espero que você tenha também uma trajetória infinita pela frente aí, que você possa progredir, porque campo para isso temos e a Rádio Cultura está abrindo essas portas para você. Espero que você perpetue por muitos e muitos anos, sendo também evolutivo e fazendo nossa cidade crescer mais. Monte Alto, sempre alto. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam. Um forte abraço e até um próximo Fala Monte Alto. Você ouviu o programa Fala Monte Alto, todas as terças e quintas, das 13 às 14 horas, com Lucas Ribeiro, aqui na Nova Cultura. Nova Cultura FM.